24, né, Sara? É. Hoje são 24? 24 de 5 de 2025. 24 de 5 de 2025. Ô, Sara, Sim. vou dizer uma coisa para você. Eu conheço algo profundo que você nem imagina. Você nunca imaginou, nem você, olha para a câmera, Sara, olha para a câmera, nem você, nem as pessoas do mundo têm ideia do que eu conheço. Eu não estou inventando. E tem uma, eu não estou podendo utilizar, só que eu sei como utilizar. Mas por que eu não estou podendo utilizar? Porque eu tenho que ter paciência com o povo. Gente, eu não estou inventando, não. Eu conheço algo tão alto, tão perfeito, tão puro, tão lindo, tão gostoso, que eu posso adentrar nesse algo e ficar nele. Porém, se eu fizer isso, quem estiver despreparado cai na minha frente se eu tocar nele. Por isso que eu não tenho tomado essa posição. Eu tenho que ter paciência com o povo. Porque eu não vim no mundo na finalidade de matar ninguém. Eu vim para o mundo na finalidade de resgatar as pessoas bem intencionadas, Sara. Colocaram na Bíblia assim, em várias passagens, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Essa passagem está invertida. Bem-aventurados mansos, porque eles vão entrar nesse item que eu estou falando para vocês aqui. Vai ter participação de um gozo, de uma tranquilidade, de um fogo que não é esse fogo de querosene, que não é esse fogo de palha. E algo, ele é um fogo que dá gozo, prazer, alegria, coloca a pessoa tranquila, é uma coisa que vocês nem imaginam. E só vão participar disso os mansos, sinceros, corretos, pessoas perfeitas. Colocaram na Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha o que escreveram lá, o absurdo que escreveram lá. E o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e aí estaremos sempre com o Senhor. Essa passagem foi inventada. Primeiro, observe o que eu vou dizer para vocês. Se algo me tirasse lá de cima, nesse item que eu acabei de dizer para vocês, não ficava ninguém vivo aqui. Mata a população, porque é uma pureza total e lixo queima diante de algo. Lixo é devorado e algo é um fogo, que não é esse fogo que nós conhecemos, que ele é tranquilidade, gozo tal, para quem está com ele. Mas que estiver na contramão, fazendo coisa errada, de forma automática é devorado, queima, consome. Eu sei o que falo, eu não estou inventando aqui não. Eu sei o que estou dizendo. E eu conheço. Sara, se eu pudesse, hoje, tomar a decisão de me levantar. Levantar não é sair do chão. Não. Me adentrar ao que eu conheço,
Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Ia cair gente um por cima do outro aí. Aham. O reino de Yahweh está dentro de você. Só que você não sabe disso. O reino de Yahweh está dentro de nós. Nós temos como reinar. Bem-aventurados mansos, porque entrarão no reino de Yahweh. Herdarão o reino de Yahweh. Terra? Por que eu quero terra? Se você me der hoje, digamos assim, quilômetros e quilômetros de terra, não vai mudar nada para mim. O que eu vou fazer com isso? Agora, um gozo, uma tranquilidade, um prazer que não existe aqui, que eu conheço, que posso participar, estando aqui. Tem pessoas que me fazem a seguinte indagação. Irmão Juarez, aonde nós iremos morar? Eu respondo, você não precisa se preocupar com isso. Se preocupa em deleitar-te em algo. Porque ele concederá a você, ele dará a você algo que você jamais imaginou, a ponto de você ficar assim, gente, que coisa gostosa. Sara, você não tem nem ideia do que eu estou falando. Eu conheço. E algo, eu aqui nesse mundo, por pouco instante, e algo, Juarez, eu vou te mostrar o seu lugar. Aqui, ó. Sara, eu fiquei, parecia que eu estava andando no ar. Num gozo, numa tranquilidade. Sara, e você fica naquela vontade de passar aquilo para as pessoas, que as pessoas participam daquilo, você fica naquele desejo que o povo veja aquilo, mas não pode. Aí, mas isso foi só por um pequeno período, aí cortou. Foi só lhe mostrando o meu reino. Interessante, né? Interessante, né? Interessante que eu consegui entender. É profundo, Sara. É profundo. O povo não sabe de nada, Sara. Agora, o que me surpreende, que eu fico analisando, a canalice de Satanás. Satanás pegou as pessoas lá em cima, enganou, trouxe para cá, e aqui colocaram para você chamar um homem de excelentíssimo. Aí você pergunta, mas cadê o excelentíssimo? Está no banheiro cagando. Mas vem cá, mas será que excelentíssimo caga? Se caga, não é excelentíssimo. E outra coisa, ele é excelentíssimo por quanto tempo? Se ele está vivendo uma vida errada aqui nesse mundo, tendo que ir ao vaso sanitário, querendo ou não, já vi até uma frase uma vez na porta de um banheiro, lá fora você é um machão, aqui você é um cagão. É mesmo. Ah, Correto. aí o cidadão tem que ir ao vaso sanitário e é um excelentíssimo. Excelentíssimo é só Yahweh. Meu excelentíssimo Yahweh. Ele sim. Ele não precisa ir no vaso cagar. É verdade. Ele é excelentíssimo. E ele tem todo o poder. Agora Satanás aqui enganou o povo. Agora imagina, Sara, se eu não tivesse paciência com o povo, eu falo assim, olha, eu vou pegar meu lugar. Porra, tinha morrido tudo. Ah! Tinha morrido. Ah! Tinha tudo empurrado. Yahushua, quando Hassatã, eles falam que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é mentira. O deserto é aqui mesmo no mundo. Foi aqui no mundo, eles falam, inventaram que ele foi levado ao deserto. Isso é mentira. Estava no mundo aí, que aqui é um deserto, aqui tá deserto da realidade. Escuridão, né? Escuridão, isso aqui está tudo escuro, o povo não sabe o que é gostoso, não. Isso aqui é tudo engano. Eu sei, tá? Aí o que acontece? Aí
Colocaram na Bíblia que Satã fala assim, se tu és filho de Deus, que é mentira, que Deus é Zeus. Né? Se ele é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, então tem outra coisa. E o que é essa coisa? Esse ele que eu estou te falando. Quando você cai dentro dele, você não quer comer, não. E você não precisa também, não tem. Pelo contrário, você fica num prazer que alimento vira fezes para você. Fica rico, né? Não, você fica rico assim. Bum. Aí ele fala para a mulher samaritana na beira do poço. Se você tomar dessa água, tornará a ter sede. Mas se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E fará em ti uma fonte de água para vida infinita. Então, aí, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Gente, aonde, se o Messias descesse aqui, do jeito que ele estava lá, não ficava nenhumzinho vivo. Qual é o processo? Nasce na inocência, tira todos os conhecimentos dele, porque não tinha outro meio. Aí é onde diz que ele desceu ao inferno, as partes mais baixas. É isso, ele nasce. Imagina você num gozo, numa alegria, numa tranquilidade, ter que descer num mundo desse aqui e ir pro ventre de uma mulher, depois nasce cagando, nojeira, comendo tudo até porcaria aqui, enfrenta escola nojenta e trabalha pros pais e vai. Aí quando chega numa altura, Iarro começa a abrir o entendimento. Você veio aqui fazer isso, mas você foi colocado na incapacidade, então tem que ir passando as coisas aos poucos. Agora o que me surpreendeu é Iarro me pedir para mim voltar a assistir todos os meus vídeos que eu gravei. Aí as pessoas acham que são sábias. Me surpreendeu, essa palavra me surpreendeu, porque Tá. eu pedi. E ele não precisava pedir, porque ele podia mandar, ele não é o dono de tudo. Mas Humilde, né? a humildade e a consideração à minha pessoa. Uma certa feita, Sara, Isso é lindo. uma certa feita, eu fui levado, foi deixado o meu corpo aqui no mundo e eu fui transportado lá para cima. Bilhões de quilômetros. Chegou lá, eu era o mesmo Juarez, porém eu não tinha corpo carnal. Olhando para mim, você ia ver eu, porém eu não tinha carne e osso. Aí eu cheguei, tinha um portal, o portal abriu automático e eu entrei. Quando eu entrei, alguém chegou para um cidadão que era um vigia. Aqui é tudo semelhança de lá, tá? Tinha um vigia, porém os trajes dele não tem nada a ver com os trajes daqui. Aí o cidadão chegou, eu cheguei, cumprimentei o vigia. Aí um cidadão grande chegou para o vigia e falou assim, não foi dito que não era para deixar entrar ninguém aqui? Ele falou, sim, mas e ele aí? Aí falou, ele não tem como barrar. Será que sou um homem qualquer? Hã? Uma outra feita, eu fui levado de novo, já num outro lugar. Chegando lá, depois, eu não posso contar o que eu vi lá, né? Depois de tudo, só que eu dizia assim, gente, como está longe o lugar onde eu vivo. Está bilhões de quilômetros. Eu estava assim, igual eu estou aqui, sabe? Consciente total de tudo. Mas, gente, a Guiomar está pensando que eu estou lá na cama, lá só está o meu corpo e eu estou bilhões de distância. E aí, eu falei, que negócio interessante. E aí eu não queria mais voltar, não. Não, eu estava num gozo, eu não queria mais voltar. Ou seja, eu cheguei nesse negócio que eu falei para vocês que eu conheço. Aí eu não queria voltar mais. Aí o mensageiro de Iarro falou assim, Juarez, você vai ter que voltar. Ele acabou de fechar a boca, eu já estava no mundo. Será que o negócio é sério? E ligeiro. E chorando. Aí eu tomo a chorar. Eu estava num gozo, eu cheguei num gozo, numa tranquilidade que eu estava... Tá? Aí a Guiomar acordou, eu chorando.
E falava assim, Juarez, você está passando mal, o que você tem? Eu falei, nada não. Tem, alguma coisa está acontecendo, você está no plano de choro, o que aconteceu? Nada. O que está acontecendo? Nada, Guilmar, fica tranquila. Mas por que você está chorando? Nada, Guilmar, fica tranquila. Eu estou tranquilo. Eu estava num gozo. E não tem uma, não contei para ela naquele tempo não, deixei para contar depois. Yahweh é precioso. Vamos avante. Louvado seja o nosso precioso Yahweh. Vamos avante. Né?